Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um programa do SEMcast, um programa patrocinado pela Clínica SEM. Eu sou Anderson Rodrigo e hoje vamos falar sobre acne. Para isso, trazemos a doutora Cecília, dermatologista da SEM. Olá, tudo bom? Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço, doutora. E para ajudar nessa entrevista, a doutora Bruna, nutricionista da SEM. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que essa é uma série em audiovisual, patrocinado pela Clínica SEM. Bom, para introduzir o tema, o que é acne? Ou espinha, se pode ser sinônimos. A acne é uma inflamação que acontece na unidade pilosebácea. E ela vai acontecer por diversos motivos. Quando a gente fala sobre acne vulgar, que é essa acne do adolescente, né? Ela tem origem exatamente nessa fase pré-puberal, porque começa a existir uma produção de andrógenos, lembrando que andrógenos são os hormônios masculinos, né? Através das gônadas, e elas vão estimular a glândula sebácea a produzir sebo. Então, nesse processo, logo no começo, né, há um desbalanço, um desarranjo, porque o nosso organismo está aprendendo a produzir esse tipo de hormônio. Então, ela produz um excesso. E esse excesso passa a ser um problema, até porque começa-se tudo com uma queratinização lá do folículo. Por isso que a primeira manifestação da acne são os comedões ou os cravos, sejam eles brancos ou escuros, né? Que vão ser abertos ou fechados. E essa é a primeira manifestação da acne. E que posteriormente pode virar uma pápula, que aí já é a espinha, ou pode virar uma pústula, que é a espinha com pus. Então, e depois pode ter nódulos, podem ter cicatrizes, enfim. Mas tudo começa com um processo inflamatório nessa unidade pilosebácea. Cravos faz parte dessa evolução da espinha. Como eu disse, falando sobre acne, né, vulgar do adolescente, sim. Se a gente for pensar numa erupção acneiforme, que ela é provocada por medicamentos, corticoide, nem sempre a gente vai encontrar os comedões. Nem sempre não, a gente nem encontra esses comedões. Mas falando de acne vulgar, ou até mesmo da acne da mulher adulta, que é essa acne que a mulher passa para alguma literatura depois dos 21, 22, para algumas literaturas a partir dos 24 anos, que ela passa a ter uma acne e que essa sim está diretamente relacionada a uma questão hormonal, né? E a acne do adolescente é por esse estímulo que existe a partir, também hormonal, né? Mas assim, de um modo que todo mundo tem, é fisiológico, né? Dessa produção de hormônios masculinos à entrada da adolescência. É mais comum em menino? Por causa exatamente isso, porque então, mulher também produz hormônio masculino, mas os meninos vão produzir sempre mais, né? Bom, e quais seriam as causas, né? Tem alguma causa específica, Então, pensando nessa acne vulgar, a causa basicamente é a produção de hormônios na entrada da adolescência. Mas a acne, como eu falei, ela existem de outras maneiras. A acne da mulher adulta está relacionada a uma produção aumentada de hormônios masculinos numa mulher adulta, que já não deveria mais ter acne. Não necessariamente ela tem uma produção lá pelas gônadas, ou né, nos ovários, ou na suprarrenal, mas ela pode ter uma produção periférica aumentada, que a gente não consegue identificar nos exames de um modo geral. E existe a acne medicamentosa, provocada por corticoides, provocada por alguns anticonvulsivantes, por alguns antibióticos, né? Porque, de algum modo, eles vão fazer com que esse sebo seja produzido, fazem uma queratinização também do folículo, só que neste caso é o que a gente chama de uma acne monomórfica, né? Porque você acaba encontrando mais pápulas mesmo. Você não encontra os cravos, dificilmente faz nódulos, né? Eventualmente pode ter pústulas. Então, existem algumas causas a julgar do que aquilo, né, que a provoca. Mudança de flora da pele, uma coisa assim, pode... De algum modo, porque assim, na verdade, você tem um aumento também do que ele era o Propionibacterium acnes, né? Ele mudou o nome para Cutibacterium acnes. Então, você tem um... Outro nome muito simples também. Exato. Então, você passa a mesma bactéria, mas eles mudaram uma questão aí
estudos deles, né, moleculares disso, mas enfim, essa bactéria, ela também está presente na pele, só que ela começa a ter um aumento maior. Então, ela deixa de ser só um hóspede para ser um patógeno também envolvido. Trabalhos mais recentes, porque eu falei que começa tudo com uma queratinização do folículo, né? E que aí essa bactéria aproveitaria da situação. Trabalhos mais recentes colocam essa bactéria como centro do início, na verdade. Ela que estaria ali envolvendo todo esse processo inflamatório. Então, a gente tem, obviamente, a queratinização, mas ela é trazida... Pela infestação. Exatamente, ela é trazida à tona, assim, como talvez aquela que realmente instigue ao início da doença. A gente escuta, pelo menos eu sempre escutei, aquela velha história de peles mais secas tendem a não ter muita acne, peles mais oleosas sim. Perfeito. No meu caso, na adolescência, era porque minha pele era realmente mais oleosa, então eu tenho, inclusive, marcas de espinhas por conta que aquela coisa de cutucar, enfim. Mas eu achava que era por conta da minha pele ser mais oleosa, enquanto de amigas que a pele já era mais sequinha, que eu olhava, já não tinha tanto. Tem alguma relação realmente diferente? Exatamente, porque você tem menos produção de sebo quando tem uma pele mais seca, né? E você tem uma produção maior desse sebo quando você tem uma pele mais oleosa. E a cicatriz de acne não necessariamente está envolvida de você ficar lá espremendo, mas ao próprio processo inflamatório que acontece. Quanto mais grave ele é, maior a chance que você tem de ter cicatriz de acne. É pela profundidade, né? Isso, que acomete a pele. pelo processo inflamatório mesmo. E aí, mas eu nunca espremi e tenho cicatriz. Mas você teve um processo inflamatório de fazer principalmente nódulos com fístulas. Então, isso é realmente o grande problema. E assim, tem classificação a gravidade da acne? Sim, tem. Ela pode ser classificada em leve. Ela pode ser classificada como inflamatória ou não inflamatória. Não inflamatória, né, quando você tem predominância dos comedões, que são os cravos. E a inflamatória é quando você começa a ter predominância aí de pápulas, pústulas, nódulos, cistos. E aí você pode ter ela leve, moderada ou grave. E algumas correntes que classificam como grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, 5, né? Porque a gente ainda vai ter, além de ela poder ser só comedoniana, pápulo-pustulosa, nódulo cística. Inclusive a acne pode, nessa inflamação toda, também trazer febre, dependendo do subtipo dela, e pode estar envolvida com síndromes. Inclusive síndromes foliculares, síndromes articulares, e podem estar associadas a algum... É raro, né? Mas você tem aquelas dermatites e ficam umas pústulazinhas, que lá também é acne? Não, aquilo lá... Então, a acne, ela vai acontecer na área que é seborreica, né? Face, região anterior do tórax, posterior de tórax, habitualmente, né? Quando a gente começa a ter, às vezes, algumas pústulazinhas, geralmente são foliculites. Isso. Né? Porque ali existe mais uma inflamação do próprio folículo mesmo, né? Da região. E elas podem ser causadas por outros motivos. Mas é que elas são todas parecidas mesmo, né? Bom, Mesmo algumas pessoas, por exemplo, meninos que começam a desenvolver pelos, né, no tronco... E fazem exatamente nessa área seborreica. Tem hora que você fala assim, será que é acne? Será que é foliculite? Porque o pelo vem fininho, né? E começa a encravar. Antes de entrar no tratamento, dieta específica, pergunto para a Bruna também, tem relação com acne? Sim. Que a gente lembrava lá atrás, né? Chocolate faz acne. Aí depois chocolate não fazia acne. Na verdade, não é o cacau em si, né? Até porque o cacau tem uma gordura boa, né? Uma gordura vegetal. É mais a própria açúcar, né? O açúcar e o leite, né? Que vai. O leite também tem piora de acne. Porque a proteína do leite pode estimular a glândula sebácea. Quem toma whey protein... Acaba tendo bastante. Acaba tendo acne. Entra nessas... que a gente até esqueci de comentar, que eu falei das medicamentosas, mas alimentares tem essa associação. A gente descobre se a pessoa
do time que usa. Que ela tem muita. Deixa eu que, ver. na verdade, na parte dos atletas, né? De que, não só atletas, pessoas que fazem atividade física e tomam a questão do famoso whey protein, que sim, pode aumentar, principalmente na região das costas, né? Que acaba aumentando mais, nem tanto no rosto, mas as pessoas reclamam mais das costas, né? Principalmente os homens, né? As mulheres nem tanto. Só que alguns, não vou falar todos, mas uma porcentagem até que pequena, não usa só o whey protein, acaba usando outros tipos de situação. Isso, né? Que eu acredito que também deve estimular mais essa produção, né? Com certeza, sim, com certeza. É que, por exemplo, um paciente que tem uma acne, ou tem uma pele muito oleosa, ou que teve acne na adolescência e fala que vai tomar whey, é muito importante essa interação com o nutricionista exatamente para tentar substituir essa proteína para ele, né, por outra. De repente, de origem vegetal também, alguma coisa que ele possa... Porque a gente sabe, isso aí está muito fundamentado na literatura sobre a proteína do leite e o estímulo da glândula sebácea. Então, se é um paciente... Eu já tive colegas que, por exemplo, estavam super bem e resolveram tomar whey para poder malhar, que não sei o quê, mesmo mulheres. E aí começou a ter acne na face. Mas é uma colega que já tem uma pele mais oleosa. Já tende, né? Já tem uma tendência. Foi só parar de tomar e a acne melhorou. Então, existe essa relação com alimentos muito açucarados, excessos de carboidratos, excessos de gorduras não boas também, porque tudo isso pode estimular a glândula sebácea. Quando um adolescente vem para poder fazer uma consulta para tratamento de acne e tudo mais, uma das coisas que eu oriento é a dieta e, de preferência, ter esse contato com uma nutricionista para montar um cardápio para evitar. Como a gente já falou em outros episódios sobre os equilíbrios, etc. Sim. Ai, nunca vou poder comer uma batatinha frita? Pode, mas, né? Não. De vez em quando é um Sim. ok. Mas a gente tenta sempre orientar sobre... E fazer atividade física também, que é bastante importante, né? Mas orientar sobre isso tudo, porque existe sim essa relação dos alimentos com a acne. Mas eu acho que o doente te procura mais quando ele tem aquela fase Depende. crepúscula, né? Depende, Anderson. Porque tem adolescente que começa a ter comedões, que são os cravos. Uhum. Isso já incomoda. Às vezes não incomoda o paciente, incomoda a mãe que traz. Porque é um menino ou uma menina lá por volta dos seus 12, 13 anos, começa a ter os cravos, aí a mãe traz que, mas começou a ter cravo e não sei o quê. E aí, sim, quando tem as inflamatórias, elas são mais... A gente acaba atendendo mais, tanto porque é vexatório, né? Ainda mais adolescente. Para adolescente, tudo é um problema. Uma espinha é um problema, né? Uma espinha é um problema, ela vai surgir bem aqui, assim, no meio da testa. Na véspera do aniversário. Isso, exatamente. 15 anos. E existem alguns trabalhos também associando o estresse, associando a acne. Sim. Né? Aparecimento de acne. Eu sou uma prova viva disso. Mas eu percebo quando eu tô no momento mais... Eu falo que eu gosto muito de rotina. Quando eu tô muito na minha rotina certinha, atividade física, até mesmo na parte da alimentação, estresse do dia a dia, referente a trabalho e tudo mais, acho que é normal todo mundo ter. Mas quando acontece algo que realmente me tira muito, que eu fico muito estressada, eu percebo esse aumento de acne no meu rosto. Mas aí, quando passa por esse período conturbado, meu rosto fica mais limpo. Mas quando eu tô numa fase mais conturbada, aparece. Eu ia até perguntar isso, se tem muita relação. Porque em questão de alimentação, atividade física, essas coisas, tipo, não é o problema. Mas a questão do estresse é algo que realmente eu venho notando muito. Principalmente no passado, em meados de 2021, que eu passei por um estresse muito grande, e até mesmo no ano passado, em 2022. E quando eu estava passando por aquele problema, meu rosto estava lá, cheio. Aí, quando finalmente passou, melhorou, tipo, absurdo, assim. Então, Diga-se de passagem, foi quando ela conheceu a doutora Cecília. Aí tudo melhorou. Melhorou? Bom, com relação ao tratamento da acne. A acne tem seu tratamento tradicional, né? De medicamentos tópicos,
que vão desde o peroxibenzoíla, que é antigo. Esse é o Akinase? Né? Olha, fazia propaganda, né? Na televisão, denunciando idade, né? Quando a gente lembra de Akinase, aquela coisa toda. E a gente também passa a ter os retinoides tópicos e podemos ter associados a eles, um ou outro, os antibióticos tópicos, né? Então, numa parcela, as medicações tópicas, aí a gente vai associar também um sabonete para tirar essa oleosidade ou para controlar. E mesmo que uma pele oleosa não significa que esteja hidratada, e nós já falamos sobre a importância da hidratação. Uma pele que vai receber um ácido, por exemplo, e mesmo uma pele, ainda que receba um peróxido, que seja, você precisa hidratá-la para equilibrar essa flora, diminuir a inflamação, né? Alguns protetores solares também têm essa tecnologia de absorver a oleosidade, também controlando essa oleosidade ao longo do dia. Então, algumas pessoas ficam bem com medicações tópicas. Algumas pessoas em graus, né, por exemplo, como eu comentei, nódulo cístico ou até mesmo a conglobata, elas vão precisar, às vezes, de um antibiótico oral para poder diminuir não só a quantidade, a população da bactéria, mas também funcionando como anti-inflamatório. Então, algumas pessoas vão tomar por um tempo antibióticos. E depois que veio a isotretinoína oral, e que melhorou muito esse tratamento, porque ela age principalmente no foco inicial, que é aquela queratinização do folículo, né? Mas também ajuda a diminuir, ela atrofia ou diminui a glândula sebácea e torna um ambiente inóspito para a bactéria. Então, a isotretinoína oral, que nos Estados Unidos ela foi lançada na década de 80, mas no Brasil ela chegou só na década de 90. Então, ela revolucionou esse tratamento de acne, né? E hoje é prescrito com muita facilidade. Hoje talvez seja, mas sim, tem os seus riscos em se prescrever, não? Como qualquer medicação, sim, né? Tanto é que quando a gente vai iniciar, são solicitados exames de função hepática. Sim. Né? Que a metabolização é no fígado, mas eu te digo que a maior alteração que nós vemos nos exames são no colesterol e no triglicérides. Porque eles podem influenciar na metabolização dessas gorduras. Especialmente adolescente, que a gente tem essa dificuldade alimentar, né? Sim. Então, eu sempre digo para eles, quando eles começam a alterar, ou você faz dieta, ou nós vamos ter que parar o remédio. E a grande maioria começa a entrar na dieta certinha, e até bom, porque normalmente Sim. passam a aprender a ter... comer melhor, né? Exato, ter uma dieta melhor. Então, nós acabamos vendo mais essas alterações no colesterol e no triglicérides do que nas alterações de função hepática. Lógico que, às vezes, é uma pessoa que já toma uma medicação que também tem uma metabolização hepática. Aí, o risco é maior para isso, né? Mas, sim, a gente pede exames antes de iniciar o tratamento. Inclusive, existem termos que são assinados. O termo é diferente, inclusive, para mulheres, porque ela não pode engravidar de forma alguma tomando esta medicação. A receita, né, que parece um chequinho, vem com uma mulher grávida e um risco, assim, dizendo, é proibido engravidar. A receita é uma receita diferente do Rocutan? Isso, dos retinoides. É uma receita de retinoides, né? Que é a mesma que a gente prescreve a citretina, por exemplo, para tratamento de psoríase. Então, é o mesmo receituário. Você só marca o X em qual você quer prescrever, né? E coloca a dose que você quer, mas existe um receituário especial para isso. E tanto para a isotretinoína quanto para a citretina, claro que a citretina não trata acne, mas existem termos que são assinados. Para homens, para mulheres e para mulheres em idade fértil, que as mulheres em idade fértil ganham um termo adicional para isso, né? E eu falo que os adultos, né, quando começam a tomar esse medicamento, acho que a grande maioria, acho que deve perguntar, e a bebida alcoólica? Né? Que a gente Na verdade, eu acho que até com dipirona eles perguntam isso. Mas é sempre assim, mas com esse medicamento a gente sabe que, assim, colocou uma gota de álcool, pronto, ferrou-se tudo. Então, as pessoas, eu acho que
esse específico, diferente de outros, de uma forma geral, eu acho que a preocupação ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas o risco é de insuficiência hepática, né? Existe, ainda mais se você toma bebida alcoólica e toma Isso tem um isotretinoína agravo oral. maior, É bastante grave isso, né? Então, é contraindicado o uso de bebida alcoólica Zero. durante todo o tratamento com isotretinoína, com certeza. Eu brinco, não vai fazer do seu fígado virar um foie gras. E tem um tempo para se usar. Ou você, assim, usa, melhora, usa de novo. Depende, né? Geralmente a gente faz ciclos. Ou pode ser um ciclo único. Mas, por exemplo, tem alguns adolescentes que passam a ter uma acne importante já muito precoce. Os meninos fazem o pico de testosterona aos 18 anos. Então, às vezes, eles tomaram com 14, 15 anos, que às vezes vão precisar de um novo ciclo quando tem esse pico de testosterona naturalmente, né? Alguns pacientes que tenham uma destas síndromes, né, foliculares ou até mesmo associadas a alterações reumatológicas e tal, são pacientes que às vezes precisam tomar por vários ciclos, porque ela tem uma doença que é genética, né? Então ela precisa tomar por vários ciclos, não alguns. Algumas mulheres que têm acne da mulher adulta, que muitas vezes a gente faz um ciclo, mas aí ela resolve não seguir com o tratamento de antiandrógenos. Às vezes a gente precisa fazer um outro ciclo. E tem pessoas que usam isotretinoína como rejuvenescimento, né? Que tomam alguns dias da semana e tomam algumas vezes na vida. Mas especificamente para tratamento de acne, pode ser que você tenha necessidade de um novo ciclo. Mesmo tendo feito um direitinho, que a gente observa, né? Atinge uma dose e que o paciente já não tem nem mais comedão, não tem mais nada. Mais de 10 a 20% das glândulas continuam ativas. E elas podem ser reativadas em algum momento que você precise fazer de novo. A limpeza de pele, né? A retirada mecânica, né, disso daí, serve para alguma coisa? Para os comedões é interessante, né? Porque muitas vezes eles precisam realmente ser extraídos. Então, para os cravos, especialmente em pacientes que só têm essa acne mais comedoniana, eu não contraindico, não. Só digo assim, no máximo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo da necessidade, né? Mas não é um problema, não. E façam sempre com alguém que confia, né? que tenham confiança, que trabalhem bem, porque isso pode machucar e aí sim fazer... mas podem fazer hipercromias, né? Como um machucado mesmo. Então, sempre fazer com uma esteticista que seja gabaritada. Pelo menos uma vez por mês, como você falou, depende, mas eu acho que pelo menos para manutenção, provavelmente, talvez. Não adianta ser só isso, mas ele é um aliado no tratamento, né? Então, você tá usando as medicações, tá tratando, tá bonitinho e tal... E posso fazer, claro que isso é caso a caso, muitas vezes os pacientes perguntam, quem está tomando isotretinoína, a gente contraindica, até porque a pele fica fina, fica sensível, mas um adolescente que não está tomando, está usando um ácido noturno tal, é uma possibilidade de tratamento, aliás, de adjuvante de tratamento, né? Um aliado, né? Um aliado, exato. Temperatura de água, né? Quente, fria, para limpeza de pele. Pode estimular, uma água muito quente pode estimular a glândula sebácea e também pode piorar. É a mesma ideia que nós temos de alguém que tem caspa. Porque também é por estímulo de glândula sebácea, que aí a malacésia vai lá, aproveita da história e aí a gente tem todo um quadro de caspa. E na acne a gente vai entrar mais ou menos numa mesma ideia, né? Uma água muito quente também pode estimular essa glândula sebácea. Fora que você faz muita vasodilatação, aumenta a inflamação, o risco de inflamação. Então, o ideal é que não seja a água muito quente, não é boa para pele, para nada. Se for morninha, exemplo, né, nessas épocas de frio. Épocas de frio é um negócio que ninguém... por colocar água gelada no rosto, assim, logo que acorda, já... É bom que acorda. Mas assim, desde que seja morninha. Morninha mais pro frio, né? Não morna pro quente. Isso, exatamente. Não aquela água quente que derrete a pele, né? Isso, porque daí essa água quente que derrete a pele é ruim pra tudo. Pra tudo dentro da dermatologia. Imagina, sauna não tem esse efeito.
da pessoa aí para limpar os poros, por exemplo, essas... Porque ele vai dilatar ali, né? Mas uma sauna, quando ela é feita com muita frequência, também pode ter seus malefícios, Sim. né? Então, a sauna tem um período para você fazer isso, e geralmente você sai dali e ainda toma uma chuveirada fria, né? Mas eu não partilho dessa ideia, não gosto dessa ideia de sauna. E não sei, assim, quantos benefícios haveria nisso, tá? Mas para acne também não seria uma coisa interessante. Até porque tem vários tipos de sauna, né? Sauna seca, sauna não sei das quantas. Exato, né? a vapor, né? Quando alguém vai fazer limpeza de pele, até se usa um vaporzinho, alguma coisa que... Uma manta, né? Para esquentar um pouco a pele, para que dilate e você consiga fazer extração. Mas é um momento único ali, controlado, né? Ele tem um período curto. Tem gente que entra numa sauna, enfim, esquece a vida ali, desidratando. Só vai, né? Só vai, Bom, estamos caminhando para o final do programa, né? Tem algum dado que gostaria de falar? Não trate acne sozinho. Não trate acne em casa. Não passe pasta de dente. Não esprema a acne, porque você pode fazer uma infecção associada. Então, procure um dermatologista, faça um tratamento adequado, não faça da sua cabeça, porque alguém foi lá, você vai na farmácia, tem sempre uma pessoa lá da farmácia que fala, esse aqui talvez seja bom para você, né? Então, faça um tratamento adequado, tenha uma dieta adequada, faça atividade física. Se tiver alterações hormonais, trate elas também, mas trate de uma maneira adequada, né? Eu acho que isso é importante. A acne é uma doença, tem CID, então precisa ser tratada de maneira adequada. Doutora Bruna? Bom, a acne, como ela está acometido a todas as faixas etárias e gêneros, né? Mas, como a própria doutora falou, né? Então, tem que procurar um especialista, não fazer nada sozinho, procurar produtos específicos para cada pele, que eu acredito também que não é um produto que minha amiga usa que vai ser o mesmo benefício para minha pele. O que eu acredito que também deve ter muito dessas trocas. Então, sempre conversar com um dermatologista para saber qual produto também na hora de fazer skincare, talvez, ou fazer outros tipos de situação, para não fazer nada errado, porque isso é muito... acaba sendo um agravante a longo prazo. A Cecília falou um negócio que é muito interessante, né? No sentido assim, de acne ser uma doença. Mas normalmente as pessoas procuram, às vezes, por uma alteração, acho que é simplesmente estético. Então, vou fazer um tratamento estético. Não, realmente, assim, o importante é procure alguém que saiba diagnosticar, saiba tratar, e para que, assim, que os efeitos ruins, né, dessa doença não... sumam, né? Porque um grande problema é isso, assim. A gente sabe que, de um modo geral, vai passar a adolescência e a acne vai embora. Mas ela pode deixar cicatrizes. Eu digo que depois do advento da isotretinoína, tratar acne não foi mais um grande problema. Mas tratar cicatrizes é um problema. É muito difícil, porque a cicatriz é uma cicatriz, né? Então, o importante é exatamente isso, tratar a acne enquanto é tempo, antes de fazer isso, para que você não carregue estigmas depois na sua vida adulta. É isso. Bom, eu acho que a gente abordou bem o tema aqui, gostei muito. Mais uma vez, também. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. A nossa audiência, agradeço vocês ficarem aqui com a gente. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio, aqui no Semcast.